Desde as primeiras horas da manhã, Belo Horizonte amanheceu com um burburinho diferente, um ruído quase palpável que atravessava conversas, rádios esportivos, mesas de bar e até os corredores da Toca da Raposa. O nome de Gabigol, que há pouco tempo incendiava de esperança a torcida cruzeirense, voltou aos holofotes, mas agora envolto em um tom mais melancólico, como se uma sombra de despedida estivesse se insinuando por entre as brechas dos rumores. E para nós, torcedores apaixonados que abraçamos tão forte cada jogador que veste esse manto azul, qualquer sinal de adeus já mexe fundo no peito. Falar que o assunto tomou proporções gigantescas seria subestimar o impacto dessa possível saída. Desde que ele chegou, Gabigol dividiu opiniões, é verdade, mas inegavelmente movimentou o clube em uma escala poucas vezes vista nos últimos anos. O Cruzeiro, ainda reconstruindo suas bases, viu no atacante uma peça capaz de atrair olhares, patrocinadores, mídia e, principalmente, renovar a autoestima de uma torcida machucada por tempos turbulentos. E agora, diante do rumor de sua despedida, parece que o ar volta a ficar denso, como se pairasse sobre todos nós um déjà vu de perdas recentes que ainda doem. O que mais intensifica esse sentimento é que, independentemente da fase ou do desempenho, Gabigol vestiu a camisa do Cruzeiro com personalidade, com aquele estilo que só ele tem, aquele jeito de provocar, de chamar a responsabilidade, de querer ser protagonista. E por mais que alguns torcedores tenham resistido à ideia no início, aos poucos ele começou a conquistar espaço, e sua saída repentina soa quase como uma história interrompida, uma página virada antes da hora. A sensação de inacabado dói, especialmente em um time que luta tanto para consolidar suas novas etapas. Os rumores ganharam corpo nos últimos dias, com fontes não oficiais citando conversas, movimentações de bastidores e até encontros discretos que teriam acontecido longe das câmeras. E do nosso lado, que vive intensamente cada notícia do Cruzeiro, tudo isso cai como faísca em gasolina. As redes sociais explodiram, com torcedores demonstrando perplexidade, tristeza, outros até revolta, e muitos pedindo calma, pedindo que se espere por uma palavra oficial antes de tirar conclusões apressadas. Mas o torcedor é coração pulsando forte, e rumor desse tipo não passa despercebido. O que dói também é imaginar que Gabigol, depois de finalmente encontrar um espaço para se reinventar e talvez construir uma nova fase em sua carreira, já estaria de saída. A gente sabe que o futebol é dinâmico, imprevisível, cheio de bastidores que muitas vezes não chegam ao público, mas toda vez que um jogador de alto calibre se aproxima do Cruzeiro, a gente se apega à esperança de que, desta vez, ele vai ficar tempo suficiente para marcar história, para levantar títulos, para deixar um legado. E ainda mais pesado é perceber que, se de fato houver uma despedida, essa notícia chega justamente quando o torcedor cruzeirense começava a sentir novamente aquele orgulho de ter grandes estrelas associadas ao seu nome. Não que nosso clube precise de validação externa, porque nossa história é gigante, quilométrica e imensa, mas ter jogadores renomados ajuda a empurrar a reconstrução, a mostrar ao Brasil inteiro que o Cruzeiro voltou a pensar alto, que não aceita mais o papel de coadjuvante. Os bastidores, como sempre, são um enigma. Fala-se em propostas do exterior, em conversas com clubes interessados, em situações contratuais que poderiam ter gerado incômodo. Há quem diga que Gabigol sente que não teve o protagonismo que esperava, há quem diga que ele está encantado com o projeto internacional, e há quem diga que boa parte do rumor pode ter sido inflada por agentes que desejam movimentar mercado. Mas, para nós, torcedores, o que importa é o que ele representa hoje, uma peça simbólica da reconstrução azul. É impossível ignorar também o clima de apreensão que tomou conta da Toca da Raposa. Jogadores falando menos, dirigentes desviando perguntas, treinadores tentando equilibrar discursos e manter o foco no campo. Toda vez que essas situações acontecem, a sensação de que algo realmente está sendo cozinhado nos bastidores aumenta. E quando envolve um jogador do tamanho midiático de Gabigol, tudo amplifica, tudo reverbera mais forte. A torcida, mesmo dividida em opiniões sobre o desempenho dele, abraçou o jogador como figura de impacto, alguém que colocava o Cruzeiro novamente nas manchetes nacionais. Se sua despedida realmente estiver próxima, será impossível negar que uma parte do brilho recente do clube pode se apagar momentaneamente, pelo menos até que um novo nome, uma nova esperança, apareça para preencher esse espaço. É curioso também como o futebol desperta em nós sentimentos tão extremos. Ontem mesmo estávamos debatendo escalação, pensando em como Gabigol poderia se adaptar melhor a um novo esquema tático, imaginando possíveis combinações ofensivas, sonhando com gols decisivos em clássicos. Hoje, de repente, nos vemos falando sobre despedida, sobre adeus, sobre ciclos que talvez nem tenham começado direito. É duro demais ser torcedor, mas também é a coisa mais apaixonante do mundo. O Cruzeiro vive um momento de reconstrução em que cada peça conta, cada nome é calculado com cuidado, cada contratação é planejada com meses de antecedência.
Perder um jogador de impacto tão cedo pode obrigar o clube a rever estratégias, acelerar negociações, procurar alternativas no mercado antes do planejado. Isso, claro, gera ansiedade, porque o torcedor sabe que cada decisão, boa ou ruim, pesa no andamento da temporada. Por outro lado, muitos cruzeirenses enxergam também um possível lado estratégico nessa história toda. E se o rumor de despedida for uma forma de pressionar dirigentes, abrir portas para conversas ou até reorganizar salários e contratos? O futebol moderno é um tabuleiro complexo, cheio de blefes, movimentações silenciosas e disputas entre interesses diversos. Nada é tão simples quanto parece, e cada rumor pode ser o início de outra reviravolta. Mesmo assim, no fundo, a grande questão é emocional. Porque quando um jogador como Gabigol chega ao Cruzeiro, ele carrega consigo expectativas gigantes. E quando rumores de despedida surgem, é como se algo fosse arrancado do peito sem aviso. A gente tenta se blindar, tenta ser racional, tenta esperar as informações oficiais, mas o coração celeste sempre fala mais alto. E, ao mesmo tempo, cresce também o sentimento de que, independentemente do que aconteça, Gabigol marcou sua passagem de alguma forma. Seja pela ousadia, pelo impacto midiático, pelas provocações típicas do seu estilo ou pelos momentos em que realmente brilhou em campo, ele deixou um rastro, uma lembrança, uma marca. E se a despedida realmente estiver perto, ela não apagará o que foi vivido. Ainda assim, não deixa de ser estranho imaginar o Cruzeiro novamente em meio a uma grande novela envolvendo saída de jogador importante. Já vivemos isso antes, e sempre dói. Mas talvez, justamente por já termos passado por tantas tempestades, a torcida esteja mais madura, mais resiliente, mais atenta às entrelinhas do mercado da bola. Ainda assim, nada impede que o coração aperte. Os próximos dias prometem ser decisivos, com conversas que podem se intensificar, declarações que podem surgir e, quem sabe, até alguma reviravolta inesperada, porque esse é o Cruzeiro, um clube que sempre soube caminhar entre o caos e a glória com a mesma intensidade. E nós, torcedores, seguimos juntos, firmes, atentos a cada passo, a cada sinal, a cada gesto que possa indicar o rumo dessa novela. A possível despedida de Gabigol desperta reflexões profundas sobre o momento do clube. Estamos vivendo uma fase de reconstrução ousada, mirando novamente o topo, buscando recuperar nossa grandeza histórica. Jogadores vêm e vão, mas o Cruzeiro permanece, e é isso que mais importa. Ainda assim, podemos lamentar a saída de alguém que poderia ter contribuído mais, que poderia ter escrito capítulos marcantes na nossa história recente. Se essa despedida realmente acontecer, ficará também a sensação de que o Cruzeiro precisa seguir firme em seu planejamento, sem se deixar abalar por perdas, sem perder o foco naquilo que está construindo. Os desafios são enormes, mas a vontade de vencer é ainda maior. E se Gabigol estiver realmente partindo, que seja com a certeza de que encontrou aqui uma torcida gigantesca, apaixonada e exigente, que reconhece o esforço e cobra evolução. Os boatos continuaram crescendo ao longo do dia, alimentados por supostas mensagens internas, contatos de empresários e até vídeos circulando nas redes sociais que sugeririam uma movimentação atípica do atleta. Mas, até agora, nada oficial foi dito, nada confirmado, nada divulgado pelo clube. E é justamente nesse vazio de silêncio que o rumor ganha força, que a imaginação coletiva da torcida vai longe, construindo cenários e especulações variadas. É impossível negar que parte da torcida já começa a tentar entender o que poderia ter motivado essa despedida repentina. Seria a insatisfação do jogador? Seria proposta financeira irrecusável? Seria falta de alinhamento com o projeto do clube? Cada hipótese gera discussões acaloradas, e cada torcedor tenta montar seu próprio quebra-cabeça emocional para lidar com a situação. Além disso, há um sentimento coletivo de que, independentemente do que aconteça, o Cruzeiro precisa responder rápido. Um clube do nosso tamanho não pode se dar ao luxo de perder tempo em novelas prolongadas, especialmente quando a temporada exige foco total. Seja para anunciar a permanência ou a saída, a definição precisa chegar, porque a incerteza só alimenta dúvidas. Ainda assim, muitos torcedores mantêm a esperança de que tudo não passe de um ruído, de uma conversa mal interpretada, de uma especulação amplificada além do necessário. Há quem acredite que Gabigol ainda possa encontrar seu melhor momento com a camisa celeste, que ainda possa ser protagonista em jogos grandes, que ainda tenha muito para entregar em campo. A esperança, afinal, é a última que morre, e no Cruzeiro ela sempre renasce com força renovada. Mas também é fato que, quando surgem rumores tão insistentes, normalmente há algum fundo de verdade, por menor que seja. E essa fagulha já é suficiente para deixar a torcida inquieta, ansiosa, dividida entre o desejo de ver o jogador ficar e a necessidade de aceitar que o futebol segue seu curso, com ciclos mais curtos do que gostaríamos.
Os comentaristas esportivos também não ajudaram a diminuir o fogo. Cada um apresenta sua versão, sua teoria, sua leitura dos bastidores, e isso só alimenta ainda mais a sensação de que algo realmente está prestes a acontecer. E enquanto isso, o Cruzeiro segue em silêncio, trabalhando, reorganizando, observando atentamente os desdobramentos. É impossível ignorar o simbolismo de uma despedida nesse momento. O Cruzeiro, que nos últimos anos passou por tantas perdas, tantas mudanças, tantas reestruturações, parecia finalmente estar caminhando para uma fase de estabilidade emocional com jogadores importantes. Ter esse clima abalado novamente é doloroso para uma torcida tão gigante quanto apaixonada. Ao mesmo tempo, muitos cruzeirenses lembram que o clube é maior que qualquer jogador. Não importa o tamanho da estrela, não importa o nome, não importa o impacto midiático. Quem sustenta este clube é a torcida, é a história, é a camisa azul que carrega mundos. Se Gabigol sair, o Cruzeiro seguirá, como sempre seguiu. Se ele ficar, será mais um capítulo dessa relação intensa que só o futebol proporciona. E enquanto a novela continua, nós seguimos acompanhando cada detalhe, cada possível pista, cada declaração indireta, cada gesto nas redes sociais. O torcedor do Cruzeiro é intenso, é atento, é apaixonado. Nada passa despercebido. E com um rumor desse tamanho, então, tudo vira assunto, tudo vira análise, tudo vira expectativa. Mesmo com toda essa tensão no ar, há também um sentimento de gratidão. Porque, gostando ou não do estilo de Gabigol, é inegável que sua presença recolocou o Cruzeiro em algumas manchetes importantes, chamou atenção, movimentou o mercado, trouxe de volta uma parcela da autoconfiança do torcedor. E isso tem valor, especialmente em um momento de reconstrução. Os dias que virão serão decisivos, e a torcida sabe disso. Cada hora sem anúncio oficial parece uma eternidade. Cada novo rumor parece uma peça adicionada a um quebra-cabeça que ninguém consegue montar completamente. E nós seguimos, firmes, esperando, debatendo, torcendo para que o desfecho seja o melhor possível para o Cruzeiro, seja ele qual for. No fundo, o que mais queremos é clareza, é saber qual será o próximo capítulo dessa história. Se Gabigol realmente estiver se despedindo, que saia pela porta da frente, respeitando a torcida e reconhecendo o tamanho do clube que o acolheu. Se não estiver, que o rumor cesse e ele possa focar em mostrar seu melhor dentro de campo. Enquanto isso, seguimos sendo Cruzeiro. Seguimos sendo essa torcida imensa, apaixonada, vibrante, que sente cada rumor como se fosse parte da própria alma. E se essa despedida realmente acontecer, que seja apenas mais uma etapa de um clube que nunca deixa de sonhar, nunca deixa de lutar e, acima de tudo, nunca deixa de acreditar no próprio renascimento. Porque o Cruzeiro sempre volta. Sempre. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.